bíblica. E dessa feita, nós vamos falar alguma coisa sobre a cronologia da volta de Jesus. Nós falamos como ele vem nas nuvens do céu. Nós falamos também quando ele vem, esse dia e hora, ninguém sabe, senão somente o Pai, nem o Filho do Homem, nem os anjos do céu sabem. E eu falava naquela feita que alguns teólogos dizem que agora Jesus já sabe, porque agora ele está na sua plenitude. Mas, pelo que a Bíblia nos ensina, claro que, em se tratando de profecia, eu disse isso aqui nas últimas... Aliás, quantos aqui estão vindo pela primeira vez? Não estão assim bem alto. Hoje são poucos de primeira vez. Então, quem aqui está desde a primeira aula? Vocês estavam na última aula. Muito bem. Vamos lá. Bem, eu disse que alguns teólogos dizem que Jesus já sabe, mas na verdade, em profecia, diga, em parte, conhecemos. Em parte, profetizamos ou conjecturamos. Por quê? A profecia, ela tem uma linguagem própria. Lembra que eu falei? A linguagem profética. Então, em se tratando de profecia, a gente conhece até um certo ponto. E o outro ponto a gente conjectura. Por quê? Só vamos saber plenamente o que é literal, o que é alegórico, quando se manifestar. Quando acontecer, de fato. Entenderam isso? Então, muito do que nós vamos nos debruçar nessa noite já foi ensinado milhões de vezes por outros irmãos. E deixa eu dizer uma coisa aqui, eu não descobri a pólvora, não escrevi a Bíblia, não fui eu que inventei a escatologia. Então, tudo que aqui ensinamos, aprendemos de outros. O nosso mérito, se é que ele existe, é apenas como o de um bibliotecário que reúne várias obras separadas em uma só. E isso, traduzindo daqui e dali, pegando um pouco daqui, um pouco de lá e juntando tudo como um caleidoscópio gigante para montar uma obra, porque vocês não têm acesso a uma por uma delas. Então, esse é o nosso mérito, de juntar tudo, colocar em forma ordenada, de forma fácil para que você compreenda. Amém? Amém. Então, o pastor Carlinhos não inventou, nem descobriu a pólvora. Não é o cara mais sábio, não. Na verdade, eu só debrucei sobre alguns autores e fui aprendendo, estudando, copiando, escrevendo, anotando aqui e ali. A gente montou tudo isso de formas que vocês veem que a gente às vezes traz um trabalho e aí daqui a pouco a gente vai por outro caminho, porque há muitos textos. Se a gente fosse falar, a gente não vai esgotar o assunto também, porque 5 aulas não daria, eu falei aqui no início, 50 aulas seria pouco para o assunto. Por quê? Quando se trata de doutrina das últimas coisas, há muita coisa para falar. Só os assuntos que nós vamos falar aqui hoje, cada um deles dava para dar uma aula completa, e a gente vai passar só um passão por cada um deles. Ok? Muito bem. Bem, voltando agora. Jesus, hoje, não sabe do dia da volta. Isso por quê? A gente vai falar sobre festas judaicas, e aí você vai entender o porquê disso. Quando Jesus, no sermão, abra sua Bíblia em Mateus 24. Abra lá. Mateus 24 é o conhecido sermão profético. Sermão profético de Mateus 24. Olha só, esse sermão profético ele está ligado ao livro de Daniel, o livro de Ezequiel e o Apocalipse. Okay? Daniel traz a revelação do fim dos tempos para as nações. Ezequiel para Israel, Apocalipse para a igreja. E Mateus 24 faz uma junção de tudo. Ok? Muito bem. Aí no versículo 3, Jesus vai falar, os discípulos vão perguntar: mestre, que sinal haverá no fim do mundo da tua vinda? Está lá. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, e quando se aproximaram os discípulos,
Em particular, eles pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda na consumação dos tempos. Por que está diferente aqui? Não está. Tem muita gente chegando, porque Miriam Vilela, me perdoe, eu errei com você e falei contigo. Mas vou corrigir isso, não disse. Vamos lá. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. É a primeira palavra de Jesus. Ele falou: não sejam enganados. E aí ele começa dizendo: porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Deixa eu ir falando e você vai dizendo: cumpriu-se ou não cumpriu-se? Ok? Vamos lá? Porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Cumpriu-se? Muito bem. A gente tem aqui, até aqui no Brasil, um camarada ridículo chamado Henrique Cristo, que diz que é. Aquele não engana ninguém. Aquele, pelo amor de Deus. Vamos lá. Gente, vamos falar a verdade séria. Ainda assim, aquele camarada tem seguidores. Olha, é impressionante como as pessoas seguem o errado. É impressionante demais. Eu trabalhava no SSPM, na Marinha, no Serviço de Seleção da Marinha, e por ocasião veio um camarada lá, e eu fiquei impressionado com o cara. Ele fundou uma igreja e ele dizia que ele era o Cristo encarnado. Ele falou isso. E ele pintou no carro dele, o cara maluco de pedra. Vamos para a aula, senão de pedra vida dele. Por quê? E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Guerra e rumores de guerra. Cumpriu-se ou não? Cumpriu-se. Vamos lá. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, terremotos em vários lugares. Está faltando ali fome e peste, e terremotos em vários lugares. Cumpriu-se ou não? Muito bem. Porém, tudo isso é o princípio das dores. O que Jesus está falando? Ele está dizendo que isso aí não é o fim ainda. Isso é apenas o princípio das dores. É como se o mundo, o planeta Terra, fosse uma mulher grávida. E essa mulher está com dores e entrando em trabalho de parto. Esses acontecimentos são as contrações, o princípio das dores. E essa criança vai nascer. Ok? Então, tudo isso que nós estamos presenciando nesse início do século XXI é o princípio das dores. Já estamos nela. Ok? E aí vem o seguinte: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aqui no Brasil é difícil falar isso, porque aqui a gente tem muita liberdade. O Evangelho tem muita liberdade. Mas quando você vai para a janela 1040, os países muçulmanos, você vai ver lá que se falar que Jesus é o Senhor, você morre, porque Alá é Deus e Maomé é o seu profeta. Para você pregar num país islâmico, você tem que ir para lá como missionário clandestino. Você se forma em algum curso aqui, ou superior ou técnico, como dentista ou enfermeiro, ou alguma coisa de uso nas estações, e vai para lá para trabalhar na profissão. E de forma secreta, escondida, você vai pregar o Evangelho. E dependendo do lugar aonde
pessoa falar, é muito mais difícil pregar sem palavras, com a vida. Porque você não pode chamar as pessoas para a sua religião. Você só pode responder a ela aquilo que elas perguntarem. Senão você pode ser decapitado. E lá eles cortam a cabeça sem nenhuma cerimônia. Não tem direitos humanos de coisa nenhuma. É sério, gente. Há pouco tempo atrás, deve ter uns 3 meses só. Uma família inteira de missionários foi decapitada no Sri Lanka. Porque descobriram que eles eram cristãos. Cortaram a cabeça de todos, inclusive uma criança de 4 anos. E aí você fala assim, meu Deus, mas no Brasil você tem liberdade. Mas, por exemplo, Fernanda Brum, não sei quantos aqui sabem dessa história, Fernanda Brum ganhou o troféu Talento e ela deu esse troféu para uma missionária. Eu estou tentando lembrar o nome do país aqui, não lembro. Alguém lembra? Alguém viu essa reportagem? A mulher ficou presa 30 dias dentro de um container no deserto. Meu irmão, no deserto ficar já é complicado. Eritreia. Então, a mulher ficou presa dentro do container. Imagina. Porque prega Cristo. Aí Fernanda Brum, até ela deu um testemunho, ela falou, e eu sabia da história, e aí veio a Conluve e botou um container desses de juntar lixo na esquina dela, que ela olhava do apartamento e via. Ela falou, aquilo foi o Espírito Santo, para ficar me lembrando da mulher que estava lá, sofrendo. Aí quando ela recebeu o troféu Talento, o Espírito Santo falou, esse troféu não é seu, é dela. Ela está pregando. Entendeu? Mas vamos voltar aqui. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Há muitos falsos profetas. Eu não posso entrar nesse tempo. E aquele, porém, que se perseverar até o fim, esse será? Diga para quem está chorando. Aquele que perseverar até terminar as aulas do seminário. Até concluir as escolas de servos. Até conseguir sua casa própria. Até comprar seu carro zero. Até ter um emprego melhor. Até ter um aumento de salário. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Amém? Presta atenção. Vamos lá. E esse evangelho do reino será pregado de todo mundo para o testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Vamos lá. Bem. O livro na mão de Deus. É aquele livro. Quantos acreditaram quando eu falei do livro? Hoje a gente vai saber que livro é esse. Mas vamos pular essa parte. Eu vou voltar aí. A gente vai terminar aqui. Gente, presta atenção. O livro, abra aí, Apocalipse 5:1. Não tem intervalo não. Não tem cantina. Quantos vieram para o pré-encontro? E os que não vieram para o pré-encontro estão convocados. Vão participar a pulso. Vou mandar fechar a porta, trancar a chave e jogar a chave fora. Bem, irmãos. Apocalipse 5:1. Vamos lá? Pode ler? Deixa eu... Apocalipse 5:1.
na mão direita daquele que estava sentado no trono. Um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vamos ver se a gente melhora isso aqui. Isso, melhorou. Vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na nem debaixo da podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu falei sobre isso, da importância desse livro. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Um livro tão importante, que não é só tocá-lo, não é só ler, não é só abri-lo, é só de olhar para ele. Já não pode ser qualquer um. Não é um livro comum. E esse livro está na mão do Pai, que está sentado no trono. É o Pai. Ok? E eu, João, que está escrevendo Apocalipse, chorava, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Diga, leão da tribo de Judá. A raiz de Davi, que venceu para, preste atenção na fraseologia, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Todos nós aprendemos que Jesus veio, morreu, ressuscitou para nos salvar. Mas aqui a gente aprende que é muito mais do que isso. Ele veio, na verdade, também para abrir esse livro. Essa era a missão. Ok? E aí vem a pergunta: que livro é esse? Muito bom. Bom, e eu olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos olha o problema de miopia, porque o ancião diz: não chora, chegou o leão. E aí João olha e vê a pergunta que não quer calar: por que João não vê a mesma coisa? Quem está errado, João ou o ancião? Hein? Eis aí um grande problema, uma incógnita. Mas, primeiro, vamos desatar esse primeiro nome. Gente, João, aí, ele é o apóstolo João, o garoto do colégio apostólico, que agora já é um velho de 90 anos, está perto de morrer, está desterrado na ilha de Patmos, para ver o Apocalipse acontecer. Esse João, ele ainda está em carne, apesar de ter sido arrebatado em espírito, mas ele ainda não passou para outra vida. Ele ainda está nessa. Ele ainda não tem um corpo glorificado. Ele ainda não passou pela transformação. Ok? Muito bem. Já o ancião, ele é de lá. Ele está no céu e ele é de lá. Ele já está em corpo de glória. Então, a glória que está sobre o ancião é maior. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ele já não tem as limitações da carne. João, quando olha para Jesus, ele vê o Cordeiro porque ele foi salvo por ele. Ele está vendo o Salvador dele. Já o ancião, quando olha para Jesus, vê o leão, aquele que vai reinar. Entenderam isso? Agora vamos aplicar. A sua visão vai depender diretamente da glória, da unção,
da graça, do poder que Aleluia! Glória a Deus. Por isso tem gente na igreja que não vê nada. E tem gente que vê muito mais. Às vezes, o diabo plantou uma armadilha e você cai. E aí quando você fala, poxa, aconteceu assim, a pessoa fala, mas puxa vida, eu vi isso, rapaz. Eu já vi, mas eu não tinha visto. Por quê? Porque a glória que está sobre o outro, a unção, o poder, a manifestação do Espírito é maior. Isso, diga para quem está falando agora. Isso. Não vem de graça. Não vem de graça. Diga assim, olha, de graça, na Bíblia, só tem uma coisa. A salvação. Jesus pagou o preço. Ele dá sem medo, sem preço. Mas, tudo que você quiser da parte de Deus tem sim um preço. Meu irmão, eu falei para uma pessoa por esses dias, ela está passando por tribulações, ela está aqui na igreja. E ela falou, caramba, pastor, levantou, parece que eu estou lutando contra o inferno todo. Mas você queria o quê? Você se posicionou para trabalhar na obra, meu irmão, é assim mesmo. Crescimento custa, dói, tem preço. E à medida que você se dispõe à obra, quanto mais Deus te levantar, mais afronta você vai ter. Quanto mais você se dispõe a trabalhar para o Senhor, mais o inferno vai se levantar contra você para te paralisar. E ele vai tentar de todas as formas. Ah, então não vale a pena ser obreiro? Claro que sim. Porque quando você cuida das coisas de Deus, Deus, em contrapartida, cuida das suas coisas. Irmãos, é simples assim. Você começa a trabalhar para Deus, Deus começa a trabalhar na tua casa, na tua família, no teu trabalho, ao teu redor. Começa a fazer aquilo que você humanamente não poderia. Você começa a ter acesso a coisas que não tinha, porque está trabalhando para o Senhor. Mas em compensação, você vai ter uma oposição ferrenha. É o diabo e todos os seus demônios. Entendeu? Pergunta aí para quem está falando, está disposto? Vamos lá. Bem, então já entenderam. Ah, sim, mas aí vamos lá. E aí a pergunta que não quer calar, mas tá legal. E aí? Que livro? Bem, daqui a pouco a gente fala do livro. Somente o Cordeiro é digno de abrir o livro. Só ele, mais ninguém. Caramba, é forte. Diga, esse livro é forte. Deixa eu no final. Numa produção de Pastor Carlinhos Spielberg. Vamos lá. Continua. Bem, o Apocalipse, ele é centrado no número 7. Eu já falei por causa de quê? O número 7 é o número da... O número 7 é o número da... Estou vendo duas vozes aqui. Lá. Quem acredita que o número 7 é o número da perfeição? Levanta a mão. Tem gente que tá bom. Tá. Fala para quem está do seu lado aí. Desce tudo. Fala aí. Mura do diabo. Desce tudo. Vamos lá. Quem acredita que o 7 é o número da perfeição, levanta a mão. Desistiram. Se converteram agora. Glória a Deus. O número 7 é o número da plenitude. É isso aí. Na verdade, muita gente chega com essa premissa de que o número 7 é o número da perfeição, mas não é. O número 7 na Bíblia é o número da plenitude, completamento, inteireza. Algo que chegou ao 7, acabou, terminou, completou, vai começar algo novo. Amém? Então, por isso, o Apocalipse, como é o último livro da Bíblia, é o encerramento da profecia, ele é todo baseado, centrado no número 7, plenitude. É a plenitude da profecia, da revelação. Ok? O Apocalipse é composto de 7 selos, 7 trombetas,
acontecimentos, cada trombeta e cada taça. Cada um desses elementos vai desencadear uma série de acontecimentos. Ok? Vamos lá? Primeiro selo, Apocalipse 6, 2. O cavalo branco, com o arco na mão, e foi-lhe dada uma coroa. São os que a gente conhece como os 4 cavaleiros do Apocalipse. Ok? É o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo. Onde o cavalo branco, ele representa o quê? Eu sei que tem 2 correntes teológicas aí, alguém já deve ter ouvido falar. Uns dizem que é o Evangelho, o cavalo branco. Ok? Mas a outra corrente teológica que diz que isso aí é o anticristo. Na verdade, nós estamos propensos a acreditar que, na verdade, esse cavalo branco representa o anticristo. Ok? Entenderam isso? Por quê? Ele carrega um arco na mão e foi-lhe dado uma coroa. Ele sai vencedor para vencer. Foi-lhe dado isso. Só que o Evangelho não é um desses cavalos. Esses cavalos são desencadeados com a trombeta, com o selo. O Evangelho já vem sendo propagado desde que Jesus subiu, lá em Atos capítulo 1. Não começou agora. Ok? Esses eventos, eles têm início a partir da abertura do primeiro selo, daquele livro, que eu ainda não disse o que ele é. Diga, que livro é esse? Que livro é esse? Não posso. Vamos lá. O segundo cavalo, o cavalo vermelho, tira a paz da terra. Essa sim, sem importante falar. Gente, há 2 correntes teológicas que falam a diga comigo, não é pré-encontro não, pré-tribulacionista, o nome é complicado, é uma tribulação, diga pré-tribulacionista e pós-tribulacionista. O que é isso? Vamos lá. Vamos ver se eu consigo escrever. A partir, a grande tribulação tem 7 anos. Estão me ouvindo aí atrás? Amém? Estão ouvindo bem? A grande tribulação, ela tem um período de 7 anos. Ok? A primeira ressurreição, o arrebatamento da igreja, isso aqui é a grande tribulação.
Diga comigo. Os céus são os céus do Senhor. A terra deu ele aos filhos dos homens. Abra sua Bíblia no Salmo 115. Acho que está lá isso. Não tenho muita certeza não, mas acho que é. Salmo 115. Se alguém sabe diferente, fala para mim que eu não lembro. Os céus são os céus do Senhor. Alguém me socorre algo. 115:16, lê aí. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. A parte, quando Deus fez a terra, o mundo, esse planeta aqui, ele entregou na mão do Adão. Adão, toma, domina sobre ela. Foi entregue a raça humana ao homem. A partir daí, tudo que Deus quer fazer aqui, ele precisa ter a concordância de um homem. Apesar de ser Deus. Isso é fantástico. Diga, Deus é tão... Como é que eu vou dizer isso? Justo. Mas não é essa a palavra. Íntegro. Essa é a palavra. Deus é tão íntegro que ele se obriga a obedecer a própria palavra que ele escreveu. Deus, diga, Deus se obriga a cumprir aquilo que ele mesmo estabeleceu. Não é como alguns de nós. Nós homens, muitas das vezes, nos colocamos acima das leis que nós mesmos criamos. Aquela turma lá no Congresso faz isso o tempo todo. Eles criam as leis, mas eles não as obedecem. Os homens têm essa premissa, os reis da terra fazem isso o tempo todo. Colocam lá fardos pesados no ombro dos homens, mas eles mesmos não carregam. Mas o Deus Todo-Poderoso escreve 613 mandamentos, estatutos e ordenanças, e ele mesmo se obriga a cumpri-los. Onde é que está isso? Por exemplo, vou te dar um exemplo do que é Deus cumprindo a própria palavra, e com perdas, com dor. Jesus, diga Jesus. O unigênito, único filho gerado, unigênito. Nós somos adotivos. Jesus não. Jesus foi gerado. Entenderam isso? Nós éramos jambuzeiros bravos. Fomos enxertados na videira. Ok? Éramos filhos do inferno. Porque todos os pecados estão na glória de Deus. A descendência de Adão já nasceu condenada ao inferno. Entenderam isso? Mas, presta atenção, diga, Jesus, o unigênito do Pai, que cumpriu tudo o que ele mandou. Jesus batizado, o Pai clama lá do céu, esse é o meu filho que eu amo muito. Deus está orgulhoso de Jesus. O pai está falando do orgulho do filho. É como um pai de hoje levando o filho para uma escolinha de futebol e ele faz o gol. Esse é o meu garoto. É isso que o pai estava dizendo de Jesus. Esse aí é o meu garoto. Entenderam? E aí, Jesus vai para a cruz. Na cruz, ele está sendo torturado. Ele passou uma noite sendo flagelado. Deram 40 chicotadas de açoite nele, menos uma. Ele foi dilacerado pelos ossos, pelas pontas de ossos do azorrague.
Vocês viram o filme, né? Do Mel Gibson. Aquilo arranca pedaço. Ele está todo ensanguentado. Para acabar, levam ele até o Calvário, carregando o madeiro pesado nas costas, e as costas todas dilaceradas. Chegando lá, ele vai ser amarrado, ele é pregado. Os pregos não eram pequenos, eram grandes e grossos. E aí ele fica pendurado pelos pregos, o próprio corpo pendurado. Isso é uma dor tremenda. As câimbras que percorriam o corpo dele são horríveis. Sangrando, fraco, porque já tem dias que não come e só perdendo sangue. E ele, enquanto homem, presta atenção, Jesus veio como homem, 100% homem. Presta atenção, ele não estava ali como Deus, ele estava como homem. Isso é importante dizer. Se Jesus viesse como Deus, seria uma fraude. Deus não sente dor e Deus não pode morrer. Ok? Agora, ele estava ali como homem. É por isso que quando a gente pede em nome de Jesus. Por quê? Porque no Antigo Testamento você vai ver um Deus carrasco, um Deus que dizima povos inteiros, manda matar e queimar homens, mulheres e crianças. É um Deus implacável. Você tem uma imagem de Deus que parece que ele é um velho, parece que comeu meia dúzia de marimbondo, está com raiva que primeiro que passar vai levar. Essa é a imagem que você tem de Deus no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento tudo muda. Por quê? O Antigo Testamento ele demonstra uma das faces de Deus. Qual? A história. O Calvário, a história. O Calvário divide. Até aqui, a justiça de Deus. A partir daqui, o amor de Deus. A justiça se revela no Antigo Testamento. Deus é santo, 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 3 vezes santo, e não tolera pecado. No Novo Testamento, Deus muda. Ele agora é amor. Por quê? Porque agora ele sabe o que é sentir o que a gente sente. Deus no Antigo Testamento fazia o homem sentir frio, mas ele nunca tinha sentido frio. Fazia o homem sentir fome, mas ele nunca tinha tido fome. Fazia o homem sentir dor, mas ele nunca tinha sentido dor. No Novo Testamento nós temos um Deus que sente dor, que sente fome, que sente frio, que foi flagelado, que sentiu a dor e da humilhação. Ele sabe pelo que passamos e o que sentimos, por isso se compadece de nós. Diga, agora mudou. Eu tenho um intercessor do lado do Pai. Tem que nem botar essas grafas, rumo e ri na minha martê para que eu estou me prostou patera e sobre isso de Caião. Meus filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. No original é o de Caião, é aquele único guardador da lei. Ele está lá. Quando você peca, quando você faz uma besteira, quando você se arrepende de verdade e pede perdão, está lá Jesus do lado do Pai. Pai, você passei. Perdoa. Diga glória a Deus. Mas vamos lá. Vamos aqui, senão a gente vai passar aqui. Tem muito para falar. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Pai, ela multiplicou aqui no negócio. Glória a Deus. Glória. Bom, o quarto selo, sim, vou falar do quarto selo que é mais importante. O quarto selo é o cavalo amarelo. É a morte que cavalga esse cavalo. E esse, olha só, presta atenção, gente, aqui a gente começa a entrar nas partes complicadas. Sim. Não, o terceiro, cavalo preto, tem a balança na mão. Ele vai julgar as nações. Mas vamos lá. O quarto, eu quero falar disso aqui porque, olha só, gente, 1/4 da população de toda a terra vai morrer. A partir daqui você vai ver só a população do mundo diminuindo. Isso é só o princípio. Primeiro é 1/4. Depois do que sobrou vai morrer mais 1/3. E vai por aí. A terra, o planeta, a população do mundo será dizimada.
escassez de alimento. Gente morrendo pela peste, doenças de todos os tipos. E gente morrendo por feras, ataques. Hoje a gente já vê uma escalada. A ONU não quer alarmar o mundo. Há muitos segredos, irmãos, que a gente não sabe. Há muitas notícias que não são dadas. Há muito conhecimento que nos é vedado. Por quê? Porque eles levariam o povo à histeria, ao caos. Por exemplo, a perspectiva para os anos vindouros não é nada boa. Por quê? A água potável do planeta está acabando. Eu vi uma reportagem, até pensei, pô, devia ter gravado isso para levar. Eu vi uma reportagem por esses dias, na verdade foi essa semana passada. Lugares aonde se cavava poço artesiano, com 15 metros e a água jorrava forte, estão cavando com 150 metros, 10 vezes mais para poder encontrar água. Os lençóis freáticos estão cada vez mais profundos. Sabe o que significa isso? A terra está secando. Isso tem consequências desastrosas. Quais? Agricultura. Quanto menos água, menor a produção de alimento. Quanto menos alimento, mais escassez, fome. Olha aí. Agora mesmo, explodiu uma epidemia na África. Já está virando endemia. O ebola. Um vírus que já é conhecido de longa data e agora se manifestou mais ferrenho, porque agora ele tem 4 tipos agora. Ele está igual a dengue. Ele está se modificando geneticamente. Há 4 tipos de ebola. Se ele, para o lugar que ele for, a pessoa pode pegar a mesma doença 4 vezes, que são 4 vírus diferentes, é igual a dengue. Você pega a tipo 1, está imune só a tipo 1, a tipo 2 te pega. Só que o ebola mata em 48 horas. É muito diferente, é muito forte, é muito rápido. Entendeu? Então, nós estamos vendo, diga, o cenário está sendo construído para o tempo do fim. Vamos lá, vamos seguir. O quinto selo fala de almas debaixo do altar que recebem vestes brancas e guardam até que se complete o número de irmãos mortos por causa do Evangelho. Esse quinto selo vai falar dos mártires. Agora mesmo eu acabei de falar de uma família de missionários que foi degolada lá no Sri Lanka. Gente, desde o ato dos apóstolos até os dias de hoje, há uma multidão sem conta de irmãos e irmãs que morreram, foram trucidados, lançados às feras. Quem é do seminário aqui, que já teve a aula de história da igreja, sabe do que eu estou falando. A gente teve uma aula ensanguentada, falando sobre os mártires do Evangelho, do cristianismo dos primeiros séculos. E aí, aquilo ficou lá, não, acontece hoje, só que de forma mais velada, mas acontece. Nos países muçulmanos não se pode dizer que é cristão. Entre os budistas você não pode se declarar cristão. Há muita perseguição no mundo aos cristãos, sobretudo na janela 1040, no paralelo 1040, que são aqueles países da área do Islã. Então há muita gente ainda hoje morrendo por causa do Evangelho. E a Bíblia diz assim: preciosa é a morte ao Senhor, a morte dos seus santos. Cada crente que morre nessa terra não fica por isso mesmo, não. Mas Deus vai vingar? Vai! Só que, diga, Deus não é como nós. Ele tem um atributo chamado longanimidade.
Diga, Deus é longânimo. Significa que Deus espera. Deus, a ira de Deus não é como a nossa. Pisou no seu pé, você levanta na hora. Deus não. Você fez com ele, ele te arrepende. Estou te dando uma chance. Muda. Senão eu vou mirar contra você. A ira de Deus ela é cogitada. Ele diz, eu vou mirar contra você. Ele não se ira. A ira dele é comedida, é controlada. Por quê? Porque quando a ira de Deus se acende, ninguém pode parar. Porque ele é o Todo-Poderoso. Operando Deus, quem impedirá? Glória a Deus. Gente, o Apocalipse não é nada senão a ira de Deus sobre o grande planeta Terra. Chama-se Apocalipse. Vamos lá. O sexto selo. Há um grande terremoto. O sol se escurece. Preste atenção nesses sinais aqui. Grande terremoto. A Terra se revolve. Esse planeta, pelo texto, quem já leu aqui o livro de Isaías? Todo. Diminuiu essa coisa. Em Isaías está dito lá, a terra cambaleia como um ébrio bêbado. Pelo texto das profecias, haverá convulsões no planeta. Esse planeta aqui vai mudar, inclusive, a sua face. E aí diz ali, ó, grande terremoto, sol escurece, a lua fica vermelha. Grava isso. Sol escurece. Sei o quê? Eclipse. Lua vermelha. Quantos já ouviram falar da lua de sangue? As tétras de Lunar. Vamos falar sobre elas na próxima aula. As estrelas caem, claro que não são estrelas que caem, mas lembra do que eu falei na aula passada? A linguagem profética. O apóstolo João tem que descrever fatos, objetos e situações que ainda não haviam acontecido com palavras do seu tempo. Então, para ele, cair alguma coisa luminosa do céu é estrela. Entenderam isso? Entenderam? Muito bem. Só que é o seguinte, caiu um dia desse na Rússia um meteorito e causou estrago lá. E me parece que pesava. Eu gravei isso. Alguém lembra do peso? 3 metros, coisa assim, 3 metros cúbicos. Eu tenho isso gravado. Mas as pedras que vão cair na terra pesarão 45 talentos. É muita coisa. Vamos lá. Montes e ilhas. Esse terremoto será é uma catástrofe tão grande que alguns montes e ilhas desaparecerão. Observe, olha para cá. É por isso que no final do Apocalipse, João diz assim: eu vi novos céus e nova terra. Porque a face do planeta vai mudar inteira. Para começar, os oceanos desaparecerão. Está no texto. Vai ter mares, não oceanos. Qual a diferença? Mares são porções pequenas. Por exemplo, o Mar da Galileia. Nunca foi mar, é um lago gigante. Mas oceano, diga. O acontecimento vai ser na grande tribulação? Sim.
A grande tribulação, justamente, ela vai modificar tudo por aqui. Porque assim como o homem é redimido pelo sangue de Jesus, os elementos não podem, isso aqui não pode ser redimido por sangue. O que redime os elementos é o fogo. Entendeu? E aí Pedro fala assim, os elementos ardendo se desfarão. Vamos lá. Não quero ser o profeta do caos, não. Estou só relatando o que diz a Bíblia. Jesus falou assim, acautelados, que ninguém vos engane. Você precisa saber disso. Deixa eu falar uma coisa aqui. O apóstolo Paulo, ele recomenda aos crentes de Tessalônica que consolem os irmãos, ensinando essas coisas, que já é a última hora. Entenderam isso? Só que a igreja perdeu essa perspectiva, lamentavelmente. O sétimo selo. Sim, aí vem a ira do cordeiro no final do sexto selo. E por último, o sétimo selo. Quando é aberto o sétimo selo, abra lá, Apocalipse 6:12. Vamos ler. Está um pouquinho parado, mas a gente tem que ir passo a passo mesmo, não tem jeito. Daqui a pouco a gente pega a parte melhor, mais de novo. E essa parte são dados. O que vai ser a ira do cordeiro? A gente vai passar por isso. Todas as pragas, todos os ais que vão acontecer, a gente vai entrar agora nas trombetas. Você vai começar a ver o que acontece aqui durante a tribulação. Alguém pode ler para mim? Apocalipse 6:12. Bem alto. Olhei quando ele abriu o sexto selo. Não, sétimo. Vai para o 6. Vai, lê daí para frente. Vamos achar o sétimo. Houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro, como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus filhos verdes. Oi? Não, por favor. Lê aí. Abertura do sétimo selo. Voz alta. Quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. E viu os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, aos quais foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. O sétimo selo, ele vai desencadear todas as trombetas. Entenderam isso? Agora, observe que nós estamos, agora olha para cá. Lembra que a gente está falando isso, beleza. Agora me presta esse plástico aí. Segura aqui. Nós estamos falando do livro dos 7 selos. Presta atenção. Cada um desses acontecimentos aí, os 7 selos estão aqui. O livro é um rolo. Ok? Ok. Quando se fala de livro na Bíblia, é pergaminho. É um rolo. Selado. 7 selos. Cada selo que é aberto, acontece isso que a gente viu. Passo a passo. Abriu o primeiro selo, primeiro cavalo.
abrir o segundo selo. Entenderam? Quando ele abre o sétimo selo, o que vai acontecer? Silêncio no céu por meia hora. Irmãos, isso já significa pra gente que o céu não é um lugar de silêncio. É dito da importância desse silêncio. Senão, não estava escrito. Foi registrado porque é importante. Houve silêncio. Por que o silêncio? Porque quando ele abre o sétimo selo, ele faz isso. É isso que provoca o silêncio. Ele abriu o livro. Entenderam? Abriu o sétimo selo, o livro agora está aberto. Lembra que o livro é escrito por dentro e por fora? Agora, as trombetas estão aqui. E vão acontecer. Entenderam isso? Diga, que livro é esse? Que livro é esse? Glória a Deus! Vou seguir. Vamos lá. As trombetas agora. E aí, a primeira trombeta é tocada. E houve saraiva, chuva de fogo sobre a terra. E aí, olha só. Nós falamos que 1/4 de toda a população da terra foi morta, dizimada. Certo? Que horas tem? Cristo Jesus. Esse relógio, não, que isso? Está endemoniado esse relógio. Meu Deus! Que isso, Jesus? Vamos lá, vamos correr. Ai, ai, ai. Olha só, a gente vai ter as aulas que vem, na próxima, e se não der para fechar, a gente vai até a sexta. E aí a gente fecha porque... Tá bom? Muito bem, vamos lá. Sim, o pessoal que quiser o DVD das aulas, o kit, são as 5 aulas gravadas, se for 6 aulas gravadas, é R$50. Pagaram a pastora Simone. Só vou fazer o kit de quem já está pago. E não adianta na última aula você querer pagar, porque aí não dá mais tempo de fazer. Você tem que pedir antes, ok? E não é fazer o pedido não, é pagar. Pagou, você vai se receber. Só falar, eu quero dinheiro na frente. Amém? Diga, seja simples como as pombas, mas prudente. Vamos lá. A trombeta. A segunda trombeta, sim. 1/4 da população do mundo morre quando é aberto o 4º selo, não é isso? Muito bem. Não, 5º selo. Isso é 4º selo. Hoje nós temos aproximadamente 7 bilhões de pessoas no mundo. Não é isso? Isso que estão registradas. Certo? Se a gente tirar a 4ª parte disso, dá 1 bilhão e quase 2. Não é isso? 1 bilhão 750. Foi bom, hein? Entendeu? Gente, a gente está falando de muita gente. Nós estamos falando de, em cada 7 pessoas, 2 quase. É muita gente. É muita gente morta. E agora, olha o que acontece. A terça parte da Terra, do planeta, a terça parte de tudo que tem no planeta é queimado. Quando a segunda trombeta é tocada, um grande monte ardendo em fogo cai no mar. Isso está falando do quê? De um meteoro caindo no mar. E é alguma coisa gigantesca. A consequência disso é 1/3 do mar se torna em sangue. Imagina 1/3 de todos os oceanos se tornando em sangue. 1/3 das criaturas marítimas morrem. Toda a vida marinha, 1/3 dela morre. 1/3 das embarcações são destruídas. O caos é tremendo. Ok? Não precisa dizer que isso aqui vai gerar uma onda gigantesca. A terceira trombeta, a estrela
cinto cai sobre a terra, 1/3 das águas dos rios se tornam amargas. Agora olha só, presta atenção, na terceira trombeta, 1/3 do mar, dos oceanos, foi contaminado. Ok? Estão acompanhando? Agora é os rios. 1/3 das águas dos rios se tornam amargas. Eu estou falando de água potável. Há 2 bacias hidrográficas no mundo, que só elas duas detêm 2/3 de toda a água doce do mundo. É a bacia amazônica no Brasil e a bacia do Nilo, lá no Egito. Essas 2 bacias hidrográficas, elas detêm 2/3 de toda a água potável do globo. Significa dizer que é bem possível que uma dessas 2 seja contaminada, que é 1/3. Tomara que não seja no Brasil. Agora estou com dificuldade aqui, porque eu tenho que terminar a aula, porque o pessoal já chegou no encontro, eu tenho que fazer o encontro. Coisa rápida. Vou fechar a aula. Aqui está assim, a 4ª trombeta. O Sol, a Lua e as estrelas perdem 1/3 do seu brilho. Preste atenção, me acompanhe, raciocina. Para que o Sol, a Lua e as estrelas percam 1/3 do seu brilho, o que está acontecendo? Há alguma coisa na atmosfera que impede que se veja a luz. Não é isso? Não. Deve ser alguns gases, alguma coisa. Nós falamos aqui de um grande monte ardendo em fogo caindo no mar. Não falamos? Falamos que o mar foi contaminado. 1/3 dele, 1/3 de tudo morreu. 1/3 da terra foi queimada. Junta tudo isso e vê o que dá. Caos absoluto. Atmosfera. A 5ª trombeta. Abre-se o abismo e saem gafanhotos com o poder de atormentar os que não têm o selo de Deus. Esse selo de Deus aqui, na realidade, são aquelas pessoas que não possuem a marca da besta. Que no Apocalipse, a besta vai ter sua marca, mas Deus também vai selar 144.000 judeus. E aí não tem brasileiro não. É só judeu. Só eles vão ser salvos? Não. É outra coisa. Por quê? Durante a grande tribulação, lembra que eu falei? Hoje é a graça. O agente de Deus na graça é a igreja. Israel, a lei. Mas Israel foi endurecido para nós entrarmos, não é isso? Abra Romanos 15. Sim, eles são esses 144.000, 12.000 de cada tribo dos filhos de Israel. Esses 144 vão trabalhar junto com as 2 testemunhas do Apocalipse. Okay? Eles representam a aliança da lei no Apocalipse. Esse pessoal serão os agentes de Deus nessa terra, farão as vezes da igreja no tempo da lei, que é o tempo do Apocalipse, na última semana de Daniel. Acharam aí? 15:1, Romanos 15:1, lê aí. O que está escrito aí? Não lembro. Não é isso não. Lê o 16. O texto é esse. Porventura rejeitou Deus o seu povo?
De maneira nenhuma. Porque também eu sou judeu. Quem está falando isso é o apóstolo Paulo. 11. Romanos 11. Porventura rejeitou Deus do povo, de modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Continua. Deus não rejeitou o seu, que antes conheceu, ou não sabeis o que a escritura diz a Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 varões que não dobrarão os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora neste tempo, que como resta, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras de outra maneira, a graça já não é graça. Isso aí. Gente, Deus reservou para ele 144 mil. 12 mil de cada tribo. Hoje lá em Israel está uma loucura, porque ninguém consegue identificar as 12 tribos. Ok? Até porque, devido à Segunda Guerra Mundial, houve judeus espalhados por todo canto do mundo, e hoje é difícil se identificar quem é de cada tribo. Mas, Deus sabe. Diga, Deus sabe. Diga, Deus conhece o seu DNA. A sexta trombeta, 200 milhões de anjos preparados para esta hora são soltos e matam 1/3 dos homens. São demônios. Queridos, presta atenção. Há demônios, olha para cá. Há demônios em cadeias, até hoje, estão presos no poço do abismo. Nunca foram soltos. E eles estão destinados a serem soltos durante a grande tribulação. É por isso que a Bíblia diz: ai dos que habitam sobre a terra, na grande tribulação. Nossa, isso aqui vai virar um inferno. A morte será presa por 5 meses. Os homens vão pedir a morte, mas não vão morrer. Vão se atirar dos prédios. Como vai ser, eu não sei. Mas pode se quebrar, pode se machucar, pode sentir dor até, mas não morre. Porque a morte está lá. Pedirão a morte e ela fugirá deles. A morte por fogo, fumaça e enxofre, muitos ainda não se arrependem. A sétima trombeta, os reinos do mundo tornam-se do Senhor e do seu Cristo. E aí, iraram-se as nações e veio a tua ira. E o tempo dos... Quando a sétima trombeta toca, observe aqui, os reinos do mundo se tornam do Senhor e do seu Cristo. Na sétima trombeta. É a última trombeta. Iraram-se as nações e veio a tua ira. Alguém me perguntou aqui sobre a ira do Cordeiro? Ela está aqui. Teus servos e os santos, os que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de... Agora presta atenção, o que é o Apocalipse? Está aqui. É o tempo de Deus destruir os que destroem a terra. A ONU pode fazer todas as reuniões que quiserem. Os governos mundiais podem assinar os tratados que quiserem. Barack Obama agora e o ministro lá da China assinaram um tratado
ser salvo. Jesus veio para isso, morreu. O negócio é livrar o homem do seu sofrimento. Nós estamos sofrendo. Só que a criação toda está envolvida. Olha lá. Porque para mim, tempo certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação. Não é do homem, é da criação. Todos os seres vivos estão dentro. O urso, o leão, o macaco, o leopardo, a formiga, os insetos, os animais marinhos, as aves, todas as plantas, todo ser vivente faz parte da criação. E a criação tem uma ardente expectativa. Não é só nós que esperamos o dia da volta, a criação também. Eles não falam, mas eles esperam. Olha lá, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Nós. Nós? Por quê? Amados, agora somos filhos de Deus. Mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Por quê? Quando Ele se manifestar, assim como Ele é glorioso, o veremos. Pois a criação está sujeita à vaidade. Vaidade ali é corrupção. O texto original. Ok? A criação está sujeita à vaidade, corrupção.